nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Paulo Freire. Boa noite a todos. Que a paz esteja com todos vocês. Antes da gente dar início à nossa palestra da noite com o nosso irmão Isaías, antes da gente fazer as nossas preces em agradecimento à noite e ao mês do aniversário da casa, o Nelson Custódio, vou chamá-lo aqui, para falar do Clube do Livro. Aí depois eu retornarei. Boa noite a todos e a todas. Lembrando também que essa palestra nós postaremos daqui uns dias, no sábado próximo na Rádio Bandeirantes, AM 1210, para toda a região de Araçatuba. Quem quiser acompanhar também pelo site da rádio, www.bandata, fica bandata, né? bandata.net. Repetindo, bandata.net. É o site da rádio que você pode ouvir a programação da rádio normal. E também no final de semana já postaremos também no site avozdoespiritismo.com.br a palestra com a imagem, tá, Isaías? Tá bonito, né? Bom, o recadinho que a Eliane mencionou é o seguinte: eu sou da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Araçatuba também, e nós estamos fazendo a campanha para que as pessoas se associem ao Clube do Livro Espírita de Araçatuba. É um departamento da USE, né, o Clube do Livro, e é o que mantém a USE, é o que mantém a USE aqui em Araçatuba. Você se associando, automaticamente você estará colaborando, contribuindo com o movimento espírita em nossa cidade. Quem quiser se associar, é só conversar comigo no final dessa palestra, tá? A gente passa a entregar para você onde você preferir, no local de trabalho, na residência, aonde você preferir, a gente entrega para você, é opcional. Se você fica com o livro, ou se você fica também com a revista e o Jornal Espírita, a Revista Internacional de Espiritismo e o Jornal O Clarim. Aí eu falo o kit, né? Livro, jornal e revista. Espírita todos os meses, eu entrego para você onde você preferir. É só se associar no final da palestra. Convido novamente a Eliana para que faça a prece de abertura desta noite maravilhosa. E a partir de agora, valendo também para colocarmos na Rádio Bandeirantes e também no site avozdoespiritismo.com.br. Muito obrigado. Então, antes da gente fazer as nossas preces, a casa fará amanhã, dia 17 de outubro, 73 anos. 73 anos com as portas abertas, para receber a todos com amor, tanto encarnados como desencarnados. Eu só tenho que agradecer a esta casa, a todos que passaram e fizeram uma história. Então essa casa tem uma história do amor, de ajudar os irmãos aflitos, trazer de volta a esperança, trazer de volta o amor aos lares que clamam por ele. Então, em homenagem aos 73 anos da casa, eu convidei o meu amigo, o nosso amigo do Bezerra de Menezes, Isaías Claro, porque ele faz parte desta casa, para que esteja conosco, para comemorarmos essa data tão maravilhosa. E juntos, aqui, nós iremos fazer a nossa oração em agradecimento. Agradecendo à equipe de mentores amigos que se faz presente neste momento, nos abençoando. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai e vamos agradecer. Senhor, muito obrigada por esta casa que nos acolhe. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que coloca em nossas vidas de aprender um pouquinho mais dos seus ensinamentos.
possamos nessa noite, Senhor, abrir as nossas mentes, nossos corações para senti-lo, para amar, para compreender o ente mais próximo de nós, que é aquele que convive em nosso lar. Possamos sair daqui, Pai, com as energias refeitas e distribuir a todos que necessitam. Que esta prece, Senhor, possa cair como bênçãos, luzes em todos neste momento. E nós lhe ofertamos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Porque aqui é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Seja bem-vindo, meu irmão. Queridas irmãs, irmãos queridos, que Jesus, nosso Senhor e Mestre, te abençoe, nos abençoe, porque também me reconheço necessitado das mesmas bênçãos. Estar aqui com você representa muito. É uma bênção, uma honra, uma emoção, uma oportunidade. O tema proposto para hoje: o poder do perdão. À semelhança de tantos outros temas, um tema profundo, necessário, antigo e sempre atual. O poder do perdão. Mas o que é perdoar? Quem necessita perdoar? O perdão objetiva a prevenção ou a cura ou o tratamento de qual ou de quais moléstias de caráter espiritual. São algumas questões relacionadas ao tema. Mas o tema perdão também nos remete a um outro tema, o da felicidade. Ou a criatura perdoa para ser feliz, ou não perdoa e não há como fruir felicidade. O Cristo deixou para todos nós o roteiro completo para a realização e manutenção da felicidade. Quando você tiver oportunidade, leia, releia o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6
e 7 de São Mateus. Ali nós encontramos, somando os 3 capítulos, 111 versículos, que compõem todo o sermão, toda esta carta que objetiva a felicidade. Nesta noite, de maneira muito objetiva e despretensiosa, vamos estudar juntos, refletir juntos sobre apenas um destes versículos. Mas vamos inseri-lo no contexto e recordar que o Sermão da Montanha, segundo narrativa de Mateus, começa assim. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, pôs-se a ensinar, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os brandos de coração, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E o Cristo desdobra o Sermão da Montanha para versículos adiante colocar exatamente assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. E ainda há pouco, a nossa companheira, ao recitar conosco o Pai Nosso, recordou-nos todas as sentenças que o compõem, e a sentença perdoai ou perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou assim como perdoamos aos nossos ofensores. Pensamento este que equivale ao outro incerto no Sermão da Montanha: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Portanto, o perdão é condição fundamental, essencial para a felicidade. Mas, afinal de contas, neste estudo desta hora, como poderemos definir felicidade? Poderia dizer com os léxicos, com os dicionaristas, que felicidade pode ser traduzida por bem-estar, satisfação, êxito, sucesso, realização, conquista. Mas eu quero trazer nesta noite uma ideia um pouco diferente. É dizer que felicidade tem também, e muito especialmente, o sentido de harmonia, de entendimento, de entrosamento. Feliz é a criatura harmonizada.
Harmonizada com quem? Especialmente com Deus. Ou a criatura se ajusta, se integra, se harmoniza com Deus, com suas leis, ou estará em descompasso, num comportamento dicotômico, contrário ao estatuído por Deus, e estando numa postura oposta ao estabelecido pela divindade, não tem como fruir, experimentar felicidade ou harmonia. A criatura humana é feliz quando, portanto, consegue ajustar pensamentos, sentimentos, atitudes, vivências àquilo que Deus estabeleceu como sendo o ideal para as nossas vidas. Quando a criatura, em um ponto ou outro, se desarmoniza, está em descompasso com aquilo que Deus estabeleceu, ela necessariamente sofre em virtude deste distanciamento. Bem-aventurados os misericordiosos, quer dizer, feliz ou felizes aqueles que usam de misericórdia. Mas isso já nos traz uma outra palavra que merece uma certa atenção. O que é misericórdia? Misericórdia é uma palavra composta pela junção de duas outras. Miséria, coração. Portanto, misericordioso, enfatizando as sílabas para fixar e facilitar a compreensão. Misericordioso é aquele que tem coração para as misérias humanas. Trazendo uma outra expressão, misericordioso é aquele que tem piedade, compaixão. No sentido mais usual da expressão, é aquele que tem pena, dó, aquele que compreende a situação do outro e se penaliza da condição em que ele se encontra. Jesus, portanto, ao propor-nos a misericórdia, a compaixão, a piedade como condição para a felicidade, está nos propondo que precisamos ter coração para a miséria alheia. Ou seja, aquele que agiu mal em relação a nós é alguém doente, enfermo, carente, desequilibrado, desajustado e por tais motivos credor de nossa piedade, de nossa compaixão, de nossa misericórdia. E aí se apresenta uma das condições pelas quais se torna difícil perdoar, porque seremos constrangidos, levados a perdoar exatamente quem supomos não merecer. Seremos levados a perdoar alguém que tenha agido mal em relação a nós, ferindo, portanto, algum interesse nosso. E daí também a dificuldade de se perdoar, porque terei que abrir mão de um suposto direito para poder pensar nas necessidades, na carência, no direito do outro, exatamente daquele que se interpôs no meu caminho e me ofendeu, e me agrediu, e me humilhou, e me expôs a uma situação qualquer
que tenha me causado profunda dor moral. Ou seja, eu não perdoei antes da conduta inadequada do outro, quando podia fazê-lo através da boa vontade, e agora que estou ferido, fragilizado, tocado nas minhas dificuldades, terei que me sobrepor, terei que vencer os próprios limites emocionais, espirituais, terei que reciclar meus conceitos, preconceitos, para poder ir ao encontro de alguém que, tendo agido mal, espera de mim exatamente o que no momento posso não estar em condições de oferecer-lhe: o bem que ele espera, o bem que ele necessita, o bem que pode dar-se, que também eu não o tenha, criando uma dificuldade que se protrai no tempo e no espaço. Vamos falar de maneira mais simples. Mágoa. O que é mágoa? Mágoa é marca, nódoa, sujidade, trauma, hematoma emocional, hematoma espiritual. De maneira simples, eu aperto meu pulso, minha mão, e marco. E poderei dizer, sem exagerar, magoei meu pulso, magoei minha mão. Como se trata de uma marca superficial, não traumática, os sinais desaparecem, não deixando sequelas de qualquer natureza. A mágoa ensejadora de tantos malefícios na nossa vida é uma marca mais profunda, é uma marca na alma, uma marca no sentimento, no coração, como órgão símbolo dos sentimentos. E eu terei que trabalhar este trauma que agora ganhou profundidade, que ganhou raízes. Mas por que nos magoamos? Costuma-se pensar que nos magoamos em virtude do comportamento inadequado do outro, quando, na verdade, a mágoa se dá muito menos por conta do comportamento de alguém, é muito mais pelas nossas características emocionais, espirituais. Tanto é assim que um comportamento inadequado pode afetar o indivíduo A e não afetar o indivíduo B. O comportamento do agressor, exteriormente falando, é o mesmo para duas ou mais pessoas, e nem todas necessariamente se magoarão, ou se magoarão igualmente, a demonstrar que a mágoa não terá sido somente fruto, consequência do comportamento infeliz daquela pessoa. E trago para você pelo menos 5 razões de natureza psicológica que nos levam a perceber que as mágoas ocorrem muito mais em virtude do caráter psicológico do magoado. Primeira condição para que uma mágoa se instale:
aluga-se espaço mental excessivo para o comportamento inadequado de alguém. Comparemos nossa casa mental, ou façamos um paralelo entre a nossa casa mental e as nossas residências. Pense por um momento na composição de sua casa. Há de ter pelo menos uma sala, um quarto, banheiro, talvez uma edícula, uma varanda, pelo menos. O magoado é alguém que leva o fato e leva a pessoa envolvida pelo acontecimento desagradável para casa. Chegando em casa, neste paralelo que estamos traçando, a pessoa coloca o fato desagradável no melhor ambiente de sua casa. Digamos que seja a sua suíte. Portanto, com um banheiro privativo. Imaginemos que você tem uma cama king size, um apartamento, portanto, com banheiro privativo para você, com uma televisão, controle remoto. O magoado vai para casa com o fato desagradável, com a pessoa envolvida com o acontecimento desagradável, e chegando lá, instala isto tudo no seu melhor ambiente. Diante deste tratamento carinhoso que damos para exatamente quem gostaríamos que não estivesse ali, a pessoa se instala. Alugamos aqui em nossa mente um espaço muito grande, um tempo maior do que o razoável, do que o bom senso determina. Tiremos pelas nossas experiências quantos acontecimentos agradáveis durante um dia, quantos acontecimentos felizes, quantas emoções positivas. E às vezes, um acontecimento desagradável. E, no entanto, por falta de estrutura, por não termos uma educação espiritual adequada, que fazemos? Não valorizamos os acontecimentos positivos, logo os esquecemos para focarmos, nos fixarmos no acontecimento desagradável, dando-lhe um tempo mental e um espaço mental maior do que o razoável. O que aconteceria se, levando o acontecimento para casa, figuradamente falando, e lá colocássemos o acontecimento infeliz no banheiro, precisamente no vaso, e se resolvêssemos dar descarga neste acontecimento desagradável, ele iria, pela força do movimento, se diluiria, desapareceria. Por que nos magoamos? Ou por que as criaturas ainda se magoam? Segundo a condição psicológica do magoado, ele leva tudo para o campo pessoal. Quando alguém age de maneira inadequada, aquele que se magoará pensa: ele fez isto contra mim. É porque não vai com a minha cara, não gosta de mim e agiu mal exatamente porque era eu a pessoa envolvida. Fosse outro, certamente agiria de outro modo. É este o pensamento que o magoado tende a desenvolver.
Não ocorre ao magoado pensar o seguinte: fulano agiu mal porque está desequilibrado, porque está doente, porque é um infeliz. Não ocorre ao magoado pensar que o outro agiu daquela maneira por estar vivendo uma situação qualquer, uma situação difícil qualquer. Não ocorre ao magoado pensar que, se fosse outra pessoa naquele momento, naquele lugar, o agressor teria agido exatamente da forma como agiu. Levando tudo para o campo pessoal. Porque a pessoa poderá se magoar? Terceira condição. Ela faz sempre o jogo da transferência da culpa. A culpa é sempre do outro, nunca do magoado. Não lhe ocorrendo pensar que em algum momento, voluntária ou involuntariamente, terá contribuído para que aquele acontecimento desagradável ocorresse. E mesmo que o magoado não tenha contribuído com alguma atitude, já cometeu antes o pecado de valorizar em demasia o acontecimento e levar tudo para o campo pessoal. Porque a pessoa poderá ainda se magoar pela tendência de, fixando-se no acontecimento desagradável, compor uma história, compor uma moldura para aquele quadro. E como quem conta um conto aumenta um ponto segundo a sabedoria popular, o magoado repete a história inúmeras vezes. E ao repetir a história, vai acrescentando detalhes, revive a cena, revive o acontecimento desagradável, e aquilo continua vivo, pulsando na sua história, na sua trajetória. E por que a pessoa ainda poderá se magoar? Trazendo para os nossos estudos a quinta condição psicológica para isto. O magoado cria para o suposto agressor, ou para o agressor, admitindo como agressor efetivo, cria condições inexequíveis para a reconciliação. A pessoa se magoou e condiciona o perdão que afirma pretender dar ao atendimento de algumas condições. Mas estabelece condições que sabidamente o outro não atenderá. E o outro não atendendo, justificará a manutenção da mágoa. Então, digamos, criando uma situação qualquer, terei tido aqui nesta casa espírita uma dificuldade com alguém. Essa dificuldade se deu numa reunião de diretoria, ou nos corredores, ou em algum outro ambiente. E eu exijo que o ofensor venha diante de todos os componentes da casa, de todos os frequentadores da casa, penitenciar-se, ajoelhar-se, explicar-se
e finalmente pedir perdão. E dizemos, quando você se penitenciar, se você pedir, eu te dou perdão. Note que a pessoa está condicionando e afirmando ter condição de perdoar. Portanto, não perdoa porque não quer. Ou não perdoa porque não pode. Porque ainda está afetada pelo acontecimento desagradável. Se pode, não tem por que condicionar. E você não pode ainda perdoar se a sua condição não chega ao ponto de ser misericordioso. Não precisa mentir para si, não precisa mentir para o outro, dizendo que não perdoou porque o outro não se penitenciou. Temos o direito de dizer, eu não perdoo porque ainda não estou em condições de perdoar. Estou magoado. É de fundamental importância para a cura das nossas enfermidades espirituais a confissão. Os psicólogos, os mentores espirituais, todos concordam que a confissão é condição fundamental. Inclusive confessando as próprias deficiências, as próprias fraquezas. É honesto e saudável dizer, ainda estou magoado, ainda não estou em condições de perdoar, mas não estabelecer condições inexequíveis para poder ter uma justificativa para o nosso inconsciente de que não perdoamos, não porque não queremos, mas porque o outro não está oferecendo condições para que isto aconteça. E a pessoa, diante destas justificativas todas, o espaço mental, achar-se vítima, o jogo da culpa e tudo que mencionamos até aqui, ela termina por conservar este hematoma, esta marca, este trauma chamado mágoa. E mágoa não é o último degrau dessa escada que a pessoa poderá conhecer, descendo ainda outros degraus. Se estacionasse na mágoa, estaria relativamente bem. Ocorre que da mágoa a pessoa não reage, não se trata, não supera e vai para um degrau mais abaixo, o degrau do ressentimento. Todo aquele que se recorda, enfatizando as sílabas, recorda, de novo o coração envolvido na lembrança de um fato desagradável. Todo aquele que recorda um acontecimento desagradável, ele se ressente, sente outra vez. E se todos os dias nos lembramos diversas vezes do mesmo fato desagradável, estamos nos ressentindo tantas vezes quantas são as lembranças do acontecimento desditoso. Imagine então você, alguém que se recorde de um fato 10 vezes ao longo de um dia, ao longo de um ano, ele se recordará do acontecimento desagradável milhares de vezes. Ao longo de uma encarnação, se lembrará vários milhares de vezes daquele acontecimento desagradável. Mas como é do perfil psicológico da pessoa ressentir-se, ela não se ressentirá apenas com
um acontecimento desagradável. Poderá se ressentir com vários acontecimentos desagradáveis. Então eu me ressinto com alguém por conta de uma atitude, me ressinto com outro por conta de uma outra atitude, e de cada situação vou me recordando vezes incontáveis, ao ponto de, ao longo de uma encarnação, eu me ressentir de acontecimentos desagradáveis milhões de vezes. Porque se eu estivesse com uma mágoa em relação a uma pessoa e nenhuma outra mágoa em relação a nada e a ninguém, aquela enfermidade estaria limitada, sob controle, seria mais fácil tratar. Do ressentimento, ou a pessoa reage voltando para a mágoa e superando-a, ou irá para outro degrau mais abaixo, o degrau da hostilidade reprimida. A pessoa agora está com um sentimento que envereda para a raiva contida, para a cólera ainda contida. E neste estado, ela se torna mal-humorada, irritadiça, maledicente, antipática, exudando um magnetismo negativo, desequilibrante, infelicitador. Porque o magoado vai procurar criar condições inamistosas, desagradáveis para aquele a quem ele supõe tenha sido o seu agressor. Sai propalando para toda parte o que aconteceu consigo para colocar ou tentar colocar as demais pessoas contra aquele a quem ele afirma ter sido o seu ofensor. Notamos então como a mágoa é extremamente prejudicial, e da hostilidade reprimida, a pessoa ainda pode descer mais um degrau. Poderá descer para o ódio, e do ódio para o outro degrau, para a vingança. E da vingança poderá descer ainda para um outro degrau, o da culpa, o do remorso. Porque agora a pessoa está revidando mal por mal. E da culpa e do remorso poderá descer ainda outro degrau, para o degrau da obsessão. Agora a pessoa se fragilizou completamente e está exposta a todo tipo de influência negativa. E da obsessão, ela poderá ir para a vingança, da vingança para a prostração, ao constatar que, vingando-se, não conseguiu realizar a felicidade que desejava alcançar. Ou seja, para cima, sempre temos mais um degrau na nossa escalada ascensional. E para baixo, sempre poderemos conceber a possibilidade de a pessoa cair um pouco mais, um tanto mais. Quando Cristo, pois, propõe a misericórdia, coração para as misérias alheias, estava nos propondo menos uma atitude religiosa e muito mais uma atitude terapêutica, profilática, preventiva. Quando Cristo propõe o perdão, é sim para beneficiar o algoz da nossa paz, é sim para beneficiar
o agressor, o ofensor, se queremos por enquanto tê-lo em conta de ofensor. Mas reconheçamos nesta oportunidade que o perdão proposto pelo Cristo é, antes de tudo, é sobretudo, uma atitude saudável para nós mesmos. Porque a mágoa, o ressentimento, a hostilidade, o ódio, a vingança, a obsessão, vão me levar a estabelecer vínculos perniciosos e duradouros com aquele a quem eu afirmo ter agido mal em relação a mim. Eu me vinculo a ele, desço de nível, estabelecendo uma conexão mental, uma conexão sentimental, uma conexão magnética, estabelecendo-se entre nós uma corrente fluídica. Porque na medida em que passo a pensar negativamente do outro, estou emitindo ondas, raios, vibrações. E estes raios, ondas, vibrações, certamente atingirão o alvo. Mas pela lei do retorno, pelo choque, pela lei de causa e efeito, ação-reação, essa onda, este pensamento, este raio, voltam inevitavelmente para o ponto de origem, para o ponto de partida. Então a onda vai e vem. O pensamento ruim vai e volta agora carregado, multiplicado pela força negativa do outro. Porque há o choque natural acrescido do pensamento negativo daquele que agora está se transformando em vítima do meu ódio, da minha mágoa, da minha vingança. Antes de irradiar qualquer sentimento negativo, talvez eu pudesse me colocar na condição de vítima, de inocente. Alguém agiu mal, mas eu não multipliquei aquela conduta, eu não alimentei aquela conduta. O mal permanece neste patamar, neste padrão, nesta dimensão. A partir do momento que o magoado se permite vibrar na mesma faixa, ele passa a alimentar esta corrente, estabelecendo um vínculo com o seu agressor. E se ele era até instantes somente vítima, admitindo-se para argumentar, a partir do momento que começa a agredir, ele passa de vítima para ofensor. E agora já não será um ofensor e uma vítima, mas duas vítimas e dois ofensores, nesta agressão recíproca de um para com o outro. Portanto, perdoar significará defesa, proteção. A pessoa se isolará. O perdão funcionará como uma psicosfera, uma atmosfera psíquica, uma redoma que o protegerá. O que não significa que o agressor estará livre, porque a lei é de causa e efeito. O outro que agiu de maneira inadequada se vincula ao resultado da própria conduta. E como a lei é de causa e efeito, aquele que se mantém sereno, a cavaleiro das próprias emoções, colhe o resultado desta sua atitude saudável de não vibrar negativamente.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Nós podemos expressar o nosso amor de 1000 modos, de infinitos modos. Podemos demonstrar amor num prato de sopa, num pedaço de pão, num agasalho, num remédio que se dê a alguém, num favor que se preste. Mas me parece que é na vivência da misericórdia em que a alma melhor expressa a sua nobreza de sentimentos, a sua condição de amar, porque ela estará sendo levada a amar quem, em princípio, dentro de uma visão muito humana, não merece aquele nosso sentimento. Vamos amar exatamente quem mais precisa. Perdoar tem, portanto, este sentido. Doar mais o prefixo per. Per tem a conotação de mais, de além. Ou seja, doar é menos do que perdoar. Doar implica em doar coisas. Perdoar implica a pessoa doar-se, dar de si. E daí a dificuldade do perdão. Precisamos reconhecer no estágio em que a humanidade se encontra. Não estou falando necessariamente de nós que nos encontramos aqui neste estudo ligeiro do perdão. Refiro-me à humanidade. Porque se é difícil para a humanidade egoísta dar coisas, e tanto é verdade que nós temos quase 1 bilhão de pessoas no mundo passando fome. Nós temos irmãos nossos morrendo de sede num planeta em que 2/3 são de água. Temos irmãos desempregados, favelados, sem acesso a saneamento básico, a cultura, a educação, lazer, assistência médica, por conta do egoísmo. Ou seja, se a criatura comum ainda tem extrema dificuldade em dar coisas, em compartilhar do seu excesso com o irmão que carece de alguma coisa, imagine o que não será, em matéria de dificuldade, doar-se. A pessoa doar bondade, doar generosidade, doar ternura, doar compreensão, doar tolerância, doar amizade, doar fraternidade, doar paciência, doar humildade. Ou seja, não doamos esses valores, porque também nós não os possuímos num volume, numa profundidade minimamente necessários. Ou seja, o agressor age mal em virtude de suas misérias morais. E aquele que não perdoa, não o perdoa exatamente por estar na mesma condição sofrível, difícil em que o agressor se encontra. Somos todos necessitados. Esta é a conclusão lógica. E por isto o Pai Nosso e o Sermão da Montanha nos recomendam: perdoai para que sejais perdoados. Ou seja, todos carecemos de perdão, na medida em que todos agimos de maneira inadequada em relação a este ou aquele, em relação a esta ou aquela situação.
quando você puder, dedique-se outra vez à leitura, ao estudo, à meditação do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz exatamente este tema. Eu me recordo de uma jovem que veio conversar comigo, me dizendo: estou muito magoada com fulano de tal, e me contou a história. E eu disse para ela: pois, como primeira recomendação a você, sugiro que você leia, medite 50 vezes o capítulo 10 do Evangelho. E ela, já magoada comigo pela sugestão, me disse: mas 50 vezes? Como se dissesse, que exagero. Eu falei: olha, você me perdoa, confesso ter errado na dose do remédio. 100 vezes. Ela me disse: mais 100 vezes? Eu falei: me perdoa outra vez. Errei na dose novamente. 150 vezes. Ela entendeu, parou um pouco e perguntou: você acha que 50 vezes está bom? Eu falei: olha, não é o ideal, mas é um bom começo. Está ali. E tem uma linha da mensagem do apóstolo Paulo inserida neste capítulo que eu trago para as nossas reflexões. O apóstolo Paulo escreveu ali: perdoar os amigos é dar uma prova de amizade. Perdoar os inimigos, admitindo que tenhamos inimigos, valendo-me da expressão tão antiga, porque na verdade não temos inimigos, e não sei se temos adversários, porque eles são nossos profs, nossos professores. Mas vamos ficar com a frase de Paulo: perdoar o amigo é dar prova de amizade. Perdoar o inimigo é pedir perdão para si mesmo e dar provas de que se é uma pessoa melhor. 2 linhas e meia, todo o pensamento. Perdoar os amigos, diz Paulo, é dar prova de amizade. Eu não sou seu amigo. Ora, você agiu mal, uma expressão inadequada. Mas e a minha amizade? Para que serve? Quando servirá a minha amizade, se não para os momentos em que você não estiver bem? Se você não puder contar com minha amizade no momento em que você esteja fragilizado, então eu não sou seu amigo. Então é mentira que somos amigos. Se você só pode contar comigo nas horas amenas, você não precisa de amigos. Você está bem, você está feliz, está tranquilo. Então nós precisaremos nos preparar, porque em algum momento, uma pessoa que amamos agirá de maneira inadequada, mas haveremos de sobrepor o que sentimos por ela em relação ao acontecimento ou atitude inadequada. Ou será que o erro do meu amigo é maior do que o sentimento que eu sempre afirmei ter por ele? Que amor é este que tenho por você, que desaparece na primeira dificuldade que você apresenta? O apóstolo Paulo vai adiante e diz: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Então, trazendo aqui para nós, criando até uma situação inexistente: você não gosta de mim,
você me tem como seu inimigo. Ora, uma de duas. Ou você é louco e me odeia gratuitamente, ou você me odeia por eu ter dado um motivo. Com qual hipótese ficaremos? E aí entendemos Paulo. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo, ou seja, você é meu inimigo, me odeia, e eu tenho que chegar em você e dizer, olha, você é meu inimigo, me perdoa. Porque não sendo você um desequilibrado mental, um psicótico, você há de ter razões, ou seja, em algum momento, voluntária ou involuntariamente, terei agido mal. E por esta razão, hoje você me tem como seu inimigo. Se nós conseguirmos aplicar a recomendação do apóstolo Paulo, que é uma recomendação genuinamente evangélica, desarmamos o outro. Então você me odeia, me detesta, e eu te procuro e digo, olha, me perdoa, você tem motivos para me detestar, eu não agi bem em relação a você, queria que você me perdoasse. Vai ficar difícil para o outro continuar detestando alguém que confessa ter dado causa àquela dificuldade no relacionamento. E o apóstolo Paulo, você procure lá, capítulo 10, item 15, está lá o pensamento. Ele diz, perdoar é dar provas de que é uma pessoa melhor. Então, digamos, hoje, alguém aqui age mal em relação a mim, eu me magoo. É compreensível, estou fragilizado, minha estrutura espiritual não é das melhores, minhas virtudes evangélicas são todas incipientes, estou aprendendo. Mas daqui 10 anos eu ainda estou magoado com você. Daqui 20 anos eu estou magoado com você. E na minha experiência profissional, eu lidei com histórias de pessoas magoadas há 30, 40 anos. Ou seja, você age mal hoje em relação a mim. Se daqui um mês eu não te perdoar, é sinal de que daqui um mês eu estou na mesma condição evolutiva, na mesma condição psicológica e espiritual que estou hoje. Não te perdoei daqui um ano, daqui 2, daqui 5, 10, 20, significa que eu parei no tempo, que eu não estou evoluindo, melhorando. Não li nada de bom, não assimilei nada de bom, não orei, não cresci em nenhum campo da minha atividade. E se eu não te perdoo nos próximos 40 anos, que eu nem vou durar tudo isto nessa encarnação, eu já estou em contagem regressiva, quero inclusive morrer de doença, de paralisia infantil, né? Estou em contagem regressiva, quero morrer de paralisia infantil. Eu corro o risco de não te perdoando daqui 20 anos, 25, 30, desencarnar. E compliquei. Porque agora estou desencarnado, te odiando, podendo me transformar no seu obsessor. Ou vice-versa, você desencarna. Ficou dificultada a reconciliação. Bem, vamos para colônias diferentes, a pendência continua. Precisaremos nos reencontrar no tempo e no espaço. Bem, você é meu vizinho, não te perdoei. Agora, para te perdoar, a lei providenciará que você reencarne dentro da minha casa. E é por isso que a gente anda dormindo com o inimigo. Porque este inimigo morava um pouco longe,
morava do outro lado da rua. Como não nos reconciliamos, a lei tolera, seremos constrangidos a perdoar. Quando? Isso corre por nossa conta. Mas a lei, em um determinado momento, vai nos constranger à reaproximação. É da lei que onde esteja o devedor, esteja o credor. Porque se credor e devedor não se reencontrarem no tempo e no espaço, o reajuste não se faz. Como pagar uma dívida se reencarnamos em continentes, países, regiões diferentes? E assim vamos compreender, à luz da reencarnação, por que tantas dificuldades na intimidade doméstica. Eu mesmo não durmo com a inimiga lá em casa. E te digo por quê. É porque eu sofro de insônia. Né? Então eu fico acordada com a minha inimiga lá. Então a lei vai providenciar. E Emmanuel, no livro O Consolador, escreve: a reencarnação é o perdão de Deus. Há essa discussão filosófica no movimento espírita, se Deus perdoa ou não. E dizem alguns, Deus não perdoa porque Ele não se ofende. Este é um dos aspectos do perdão. Mas como perdoar é doar-se, é dar o que temos de melhor, Deus perdoa na medida em que dá quantas oportunidades forem necessárias para nos redimirmos. Então Deus não nos condena ao inferno. Deus não estabeleceu para nós penas eternas. O castigo, que não é castigo, porque é bênção, é oportunidade, é voltar com uma nova oportunidade para uma nova atitude diante da vida, diante das pessoas. Estamos, pois, no lugar certo, com as pessoas certas, nas circunstâncias certas, no tempo certo. O pensamento de Sheila, que completa: se alguma coisa está errada, é com você, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com suas atitudes. As pessoas estão conosco porque a lei providenciou que fosse assim. E graças a Deus, temos reencontrado adversários de ontem, inimigos de ontem, me permitindo a expressão, dentro da casa espírita. Uma bênção. É um merecimento, é quase um privilégio reencontrar desafeto dentro da casa espírita. Porque aqui dentro a gente se detesta fraternalmente. Não é isso? Né? É uma graça o comportamento espírita. A gente viaja por aí, não é nenhuma crítica, não. Os companheiros estão na porta e faz aquela festa. Mas é só ali. Você vira as costas, pronto. Lá vem o couro come. Então, olha, é uma bênção. Porque aqui a gente se odeia, mas numa boa, né? Não passa de uma maledicência, de uma intrigazinha. Você já imaginou o karma de quem reencontra um desafeto num Morumbi, Corinthians e Palmeiras, ali divisa as torcidas 0-0, 48 minutos do segundo tempo, 3 minutos além, e o árbitro dá um pênalti inexistente contra o Corinthians.
Olha a desgraça feita. Então nós somos felizes por estarmos com os nossos adversários, fazendo o culto do Evangelho do Lar. Olha que beleza, participando do Clube do Livro com o Nelson Custódio, né? Olha, maravilha, vem na sopa. Quebrou o pau lá em casa, mas aqui a gente se aguenta, volta para casa, aplica passe, recebe passe, água fluida, e a gente vai levando, não ama tanto, mas também não odeia demais, e as coisas vão sendo administradas mais ou menos assim. Eu espero que você perdoe pela minha palestra de hoje. É um exercício. O tema é sobre perdão, então me perdoa. E olha, agradeço, porque enquanto tiver que perdoar a mim e palestra dessa qualidade, maravilha. Você vai ter saudade do tempo em que o seu esforço era ter que perdoar a minha palestra. Sorria, que Jesus nos abençoe. Muita paz. Claro que nós poderíamos ficar aqui horas estudando, mas temos que ter bom senso. E perdoar é também uma atitude de bom senso. Um beijo, sorria, a quase palestra terminou. Obrigado. Hoje não. Vai te catar. Falei, vai te catar, porque como sempre espero. Agradeça a Deus, eu estava certo. Senão você ia ouvir coisa. Nós agradecemos a palestra do irmão Isaías, que ele possa estar conosco no próximo aniversário. E agora nós vamos fazer o encerramento, e eu gostaria de convidar uma grande amiga, companheira, que faz parte desta casa. Ela fez história aqui, então tem um pouquinho dela. Então hoje eu a convidei para que ela pudesse vir até nós e fazer a prece, fazer a vibração. Como eu disse, o passe não haverá, mas só adentrando a casa espírita nós já estamos recebendo. Então nós vamos fazer uma vibração. Lá no fundo tem a água fluidificada, quem quiser tomar, fique à vontade. Vilma. É uma responsabilidade, tá? Fui pega de surpresa, né? Mas esta casa realmente faz parte da minha vida. E quando aquelas portas se abriu, eu adentrei com a minha família. Eu tinha 15 anos. Eu estou já também na contagem regressiva, né? Porque essa casa é 1 ano mais velha do que eu. E ela me deu muita força, tanto para mim como para minha família, que praticamente viveu aqui dentro dessa casa todo esse tempo. Às vezes, por motivos outros, a gente se afasta procurando uma casa mais perto, dependendo das situações, como a minha. Mas é uma casa que não sai do coração, porque as minhas raízes estão aqui, como as raízes dos meus filhos, que todos, graças ao ensinamento, graças à minha mãe,
nos trouxe para a religião desde pequenininho. E eu me lembro ainda de um fato, que eu não sei se o Isaías chegou a esse ponto, né? Que quando a gente era criança, morando no interior, aqui perto de Araçatuba, minha mãe dava evangelização, que na época era moral cristã. E ela, para quem já morou na roça, conhece o fedegoso, né? Ela já saía já de cara, cortava um raminho de fedegoso e botava nós na frente. E a gente ia. Se a gente parava, raminho de fedegoso, vamos para o centro. E a gente ia, às vezes, lagriminha correndo no rosto, porque não queria ir. Mas tinha que ir. E foi assim que a gente foi criando amor. Foi assim que a gente foi plantando dentro da gente, dentro do nosso coração, a certeza, a consciência de que a religião faz parte realmente da vida de cada um, seja ela qual for, mas que ela seja consciente e que ela possa ser trabalhada de acordo com as suas indicações. Eu estou feliz de estar aqui hoje, fazendo esse encerramento nesta casa, desta palestra. Como Isaías bem lembrou, que a gente já se conhece há 33 anos, porque nós nos conhecemos ainda quando a gente frequentava Conean, Comenoesp, essas coisas assim, né? Esses encontros de jovens, eu conheci o Isaías, a gente se conheceu nesses encontros assim, do qual nos dá muitas saudades dessa época de jovem. Porque jovem eu ainda sou, eu e Isaías ainda estamos, como ele mesmo disse, né? A gente ainda vai morrer com paralisia infantil. Mas a gente continua a nossa batalha, continua o nosso caminho, seja dentro de uma outra casa espírita, mas a gente não deixa a religião por outros motivos. E essa, eu acho, para mim, é a mais importante realmente. Senão a nossa vida não andaria. Eu devo muito a Bezerra de Menezes, que me ajudou, que me auxiliou, que me trouxe uma filha. E até hoje, nas minhas orações, quando me lembro de fazer, eu agradeço muito a ele, está sempre presente na minha vida. Eu agradeço muito a essa casa, a todos vocês que aqui estão, que a maioria me conhece, a gente trabalhou muito juntos e sabe que a nossa vida continua. Como Isaías disse, eu tenho consciência de que eu vou voltar na mesma família. É consciência mesmo que eu vou voltar, Isaías, não andei. A palestra de hoje, você com certeza, os irmãos diziam assim, vai lá na casa da Vilma e vê o que está acontecendo, e você foi falar, né, Isaías? Não, não é assim. Mas a gente vai agora fazer uma coisa mais séria, né? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai Criador, a força maior. A Jesus, o nosso amigo e irmão, o companheiro de todos os instantes. A Bezerra de Menezes, o patrono desta casa, que sempre está com as suas mãos estendidas, nos auxiliando na nossa caminhada. A espiritualidade amiga, que faz parte das nossas vidas, a todos os instantes. Agradecer, amado Mestre Jesus, por permitir que caminhemos ao teu lado. Agradecer, amado Mestre, pelo dia de hoje, por essa noite que se inicia nos trazendo paz, tranquilidade, alegria e harmonia física e espiritual. Te agradecer, Jesus, por tudo de bom que tem nos dado, por tudo de bom que está nos dando, por tudo de bom que nos dará, porque temos certeza que nos dará o melhor, e cada um de nós, de acordo com os nossos merecimentos, aqui estamos.
continuando a caminhada, vencendo os obstáculos. Amado Mestre, o nosso muito obrigado por mais este dia. O nosso muito obrigado pelo dia de amanhã, porque temos certeza, queremos ter um novo dia, novas oportunidades, que possa ser de paz, de harmonia, de tranquilidade, de lutas, de glórias e de luz. E assim, Jesus, mais uma vez queremos te agradecer por esta casa. Continuar com as suas portas abertas, recebendo a todos que aqui adentrarem, com o mesmo amor de 75 anos atrás, com o mesmo carinho, com a mesma conscientização de que somos irmãos, filhos de Deus, o único. E é com uma prece simples e humilde que nós te agradecemos e que te agradeço por este momento. Que ela possa envolver a cada um de nós, que possa envolver a esta rua, a esta comunidade, que possa envolver a humanidade, Senhor, que está tão carente de amor, está tão carente de paz, tão carente de conscientização. Envolva, amado Mestre, no seu carinho e no seu amor. Essa festa é o nosso muito obrigado por nossa vida, pelas nossas vidas, pelo nosso país e pela nossa cidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar aqueles que têm dívidas conosco. E não nos deixes, amado Mestre, cairmos nas tentações, nem as físicas, nem as espirituais, porque teu é o poder, o reino e a luz para todos sempre. Muito obrigada, Senhor, por esta noite, por este encontro, por este reencontro. Que a tua paz permaneça em nossos corações, agora e sempre. E assim seja.